Diário de um Mago Morto. Capítulo 171. O mais assustador é quando o ar de repente fica em silêncio por muito tempo. Ao ver Concha permanecer quieto, Saul ficou um pouco ansioso, afinal, seus olhos ainda estavam envoltos em bandagens. Parece que minhas preocupações eram desnecessárias. Nesse caso, Concha de repente se viu hesitante em dar sugestões a Saul. Ela reformulou: se você estiver interessado em um método para fortalecer sua força mental, posso levá-lo a um lugar. Lá, você certamente encontrará um localizador adequado. Localizador. Saul já tinha seu diário, mas até agora não havia descoberto como transformá-lo em seu localizador. Se ele pudesse se basear em outros designs do locator, isso também não seria ruim, poderia ajudar a ampliar seu pensamento. Senhor Concha, os localizadores não são difíceis de encontrar? O lugar de que você está falando é particularmente perigoso? Sim, mas só lugares perigosos produzem localizadores poderosos. Saul, você é realmente excepcional. Mas se quiser continuar no caminho para se tornar um mago, não pode se contentar com suas conquistas atuais. Às vezes, quando você só quer parar e recuperar o fôlego, descobre que, quando estiver pronto para se mover novamente, nunca mais conseguirá alcançá-lo. Os globos oculares dentro da cabeça de Concha se retraíram lentamente, como se compartilhassem seu humor sombrio. Será que essa é a experiência pessoal do Senhor Concha? Ponderou Saul. Desculpe, ainda preciso pensar no assunto. Embora tentado, Saul não concordou imediatamente. Os ombros de Concha caíram ligeiramente. Posso te dar o projeto do localizador primeiro. Mesmo que você não o use, pode vendê-lo para outros por um preço alto. Para aprendizes de segundo grau, os localizadores sempre foram um dos recursos mais raros. Com certeza, o segundo cofre era um ponto quente. Saul nem tinha aquecido o assento quando as pessoas já estavam de olho nele. Agora, Ferguson queria abertamente a vela, e Concha queria o item rotulado como número 117, sussurros élficos. O primeiro item, segundo Kujin, parecia inútil, mas na verdade era muito valioso. Se Saul retirasse, eles ganhariam vantagem sobre ele, permitindo que Kujin e seu povo o coagissem. O segundo item havia sido explicitamente advertido pelo Sr. Byron. Ninguém abaixo do terceiro grau deveria tocar em artefatos élficos. Saul achou estranho. O sistema de magia deles claramente incluía o élfico como idioma, então por que itens relacionados aos elfos eram considerados tabu? Mas naquela época Saul era muito fraco, sem força e qualificação para investigar. Agora ele tinha a oportunidade de entender mais. Mas até ter certeza, jamais carregaria itens élficos como Concha ou Cid. Só aquela boneca élfica, uma que fazia qualquer aprendiz ter medo até mesmo de mexer com sua força mental, foi o suficiente para atiçar a curiosidade de Saul. Não era basicamente uma arma para matar bruxos? Nesse caso, Senhor Concha, se eu estiver pronto em 10 dias, encontrarei você no horário combinado no dormitório. Saul não a estava ignorando. Se não quisesse trabalhar com ela, teria estabelecido um prazo muito maior para que ela perdesse as esperanças. 10 dias significavam que ele estava considerando seriamente a ideia. Às 13h05, Saul finalmente retornou ao segundo cofre. Ele foi primeiro verificar a caneta de comunicação. Nenhuma nova tarefa para hoje. Então ele se virou e passou pelo mar de cadáveres, indo em direção à parede para confirmar quantas velas estavam acesas. 91. Esse número era um pouco arriscado. Saul rapidamente o aumentou para mais de 100. Ele ergueu a ferramenta de iluminação e esperou um momento. Nenhuma vela se apagou. Saul assentiu, satisfeito. Não é à toa que Kujin disse que o segundo cofre é o lugar mais seguro. Esta tarefa é bem fácil de executar. No momento seguinte, Saul, tendo acendido diligentemente as velas, guardou sua ferramenta de iluminação. Pegou uma caixa grande e arrastou-a para baixo de uma das lâmpadas apagadas. Ele segurava um copo na mão esquerda e uma pequena faca na direita, subindo na caixa. De pé no topo, a linha de visão de Saul estava no nível da lâmpada da vela. Usando a faca pequena, ele cortou um pequeno pedaço da vela e o colocou no recipiente posicionado sob a lâmpada. Ele se agachou para colocar a faca e o copo aos seus pés, depois se levantou novamente e pegou a ferramenta de acendimento para acender a vela. Como esperado, a vela acendeu, embora fosse visivelmente menor que as outras no cofre. Saul olhou para trás e examinou o cofre. Todas as velas estavam da mesma altura. Somente o que ele cortou era mais curto. As velas na torre do mago permanecem sempre acesas, sem se apagar, e ninguém jamais é visto substituindo-as. No entanto, a altura permanece uniforme, como se fosse medida com precisão por uma máquina. Saul pulou da caixa, pegou o copo e a faca e retornou para a longa mesa. Eu costumava pensar que algum servo ou aprendiz era responsável por substituir as velas. Mas só o mestre da torre e eu podemos entrar livremente na segunda câmara. Ninguém mais pode entrar, então isso deve ser resultado de magia. Pensando nisso, Saul de repente largou o copo, pegou a faca novamente e correu de volta para a caixa. Ele arrastou a caixa até um candelabro danificado que não tinha vela, subiu nele e arrancou o candelabro da parede com força, usando a faca. A base da lamparina estava presa à parede com 6 longos pregos de ferro. Mesmo com a força de Saul, foi preciso um esforço considerável para soltar um deles. Os pregos de ferro soltos caíram no chão com estrondo.
Saul transferiu a faca e a lâmpada para a mão esquerda e pressionou a mão direita contra a parede, inclinando-se para inspecionar o buraco exposto sob a lâmpada. Na parede, abaixo da base, havia um pequeno buraco de cerca de 1 centímetro de diâmetro, escuro demais para ver o interior. Saul moveu delicadamente a ponta do dedo até a borda. Luz brilhante. Um brilho mágico e quente iluminou o interior do buraco. Lá dentro não havia uma parede de terra áspera nem canos de metal lisos, mas uma textura enrugada e carnuda, algo como vasos sanguíneos ou intestinos. No fundo do vaso sanguíneo havia uma fina camada de substância branca seca. Saul imediatamente se virou para olhar a lamparina danificada em sua mão. Com certeza havia também uma camada da mesma substância branca no fundo. Será que esses podem ser do mesmo material? Curioso, Saul tentou raspar um pouco da substância branca do cachimbo usando a faca. Mas a lâmina era larga demais, e o material estava muito fundo no tubo. A menos que ele quebrasse a parede, não conseguiria alcançá-lo. Ele estava prestes a pegar uma agulha ou uma pinça quando de repente murmurou para si mesmo: se eu tocar, será perigoso? Nenhuma resposta do diário. Ele respondeu à própria pergunta: não deveria ser perigoso. Há velas por toda parte na torre, e o livro de regras só diz para não apagá-las, não menciona tocar nelas. Meu trabalho frequentemente exige o manuseio de velas, então acidentes podem acontecer. Se tocá-las fosse perigoso, as regras teriam dito isso. Com esse pensamento, Saul colocou a mão dentro e raspou delicadamente um pouco da substância branca com a ponta do dedo. Assim que ele curvou o dedo, ele de repente sentiu o cano se contrair. Foi como se alguém estivesse sentindo cócegas, um tremor repentino e involuntário. O movimento foi tão leve que Saul pensou que tinha imaginado. Ele estendeu a mão novamente, mas não obteve resposta. Então, como se estivesse coçando uma coceira, ele passou o dedo delicadamente pela parede interna do cano. De repente, ele se contraiu novamente. Desta vez, Saul estava preparado e viu claramente. O cachimbo estava vivo, e tinha pontos sensíveis. Com uma expressão complicada, Saul recolocou cuidadosamente a lamparina removida. Ele também havia coletado um pouco da substância branca, mas não ousou mexer mais no vaso sanguíneo. Depois, ele levou os materiais de volta para a mesa comprida. Agora, ele abriu um pequeno espaço na mesa bagunçada. À sua frente estavam um toco de vela, a substância branca do cachimbo e o resíduo da lamparina. Saul extraiu cuidadosamente um pouco de cada um e realizou uma série de testes básicos. Após várias rodadas, as 3 amostras apresentaram propriedades idênticas, quase certamente a mesma substância, cera de vela. Então, as velas da luminária são alimentadas por esses tubos. É por isso que não requerem manutenção manual e nunca queimam. As velas do cofre são iguais às de fora, só que podem se apagar, mas a cera em si nunca se apaga. Então deve haver canos vivos embaixo de cada lampião em outros lugares também. Ao pensar nisso, Saul sentiu um arrepio repentino. Ele olhou ao redor. Será que estamos realmente vivendo dentro de algum tipo de criatura? O cofre frio abrigava todo tipo de material, muitos eram membros biológicos. Embora os cortes fossem limpos e suaves, eles pouco faziam para esconder a dor que as criaturas deviam ter sofrido. Toda a crueldade, sangue e escuridão escondidos sob lajes de pedra cuidadosamente esculpidas. A Torre do Mago é uma forma de vida sintética? Uma que sepulta incontáveis seres vivos, incontáveis vidas, incontáveis rancores. É por isso que a Torre do Mago jamais deve cair na escuridão. Porque na escuridão o medo adormecido desperta. Capítulo 172. O encanamento atrás do castiçal fez os cabelos de Saul ficarem em pé, mas não foi o suficiente para impedi-lo de continuar seus experimentos. Ferguson pode estar conspirando contra ele, mas a oferta que ele propôs era realmente tentadora. Saul não tinha cristais mágicos, não tinha créditos e não tinha todo tipo de material experimental raro. Além disso, ele tinha muitos problemas em mãos. Resolvê-los exigiria uma pesquisa aprofundada, o que significava um novo conjunto de despesas. Já que Ferguson e Cugin estavam conspirando contra ele e jogaram uma bala açucarada, por que Saul não podia simplesmente engolir a bala açucarada e jogar a bala de volta? Ele não sabia o verdadeiro valor da vela real, mas imaginou que poderia pelo menos fazer uma falsificação convincente. Afinal, Ferguson só queria a vela como alavanca, não para uso real, contanto que parecesse aceitável, deveria ser suficiente. Claro, razoável ainda tinha que ser uma imitação de alta qualidade. Se parecesse falso à primeira vista, não haveria açúcar para aproveitar. Assim que pensou, fez. Saul imediatamente começou a fazer engenharia reversa nas propriedades da vela para começar a criar uma réplica. Primeiro, ele listou todas as características observadas da vela e depois trabalhou de trás para frente para deduzir as possíveis substâncias que ela poderia conter, até mesmo derivando e calculando fórmulas de reações sintéticas. Essa rodada de deduções o fez trabalhar a noite toda. A tensão mental o deixou completamente exausto, e ele não sentia vontade de usar a meditação para substituir o sono. O casulo da borboleta pesadelo já foi extraído e selado. Nenhuma atividade estranha. Melhor aproveitar esta oportunidade para dormir e ver se o casulo ainda me afeta. Tranquilizando-se, Saul deitou-se na cama baixa ao lado da longa mesa. A cama pertencia originalmente a Cugin. Era grande demais para ser movida com facilidade, então Cugin simplesmente a deixou para trás. Saul trocou a roupa de cama e continuou usando-a. Antes de dormir, ele removeu a gaze. Seu olho esquerdo ainda estava com uma névoa acinzentada, incapaz de enxergar com clareza.
Parece que vou mesmo precisar de alguém para usar magia de cura avançada. Espero que não seja muito caro consertar um olho. Saul fechou os olhos lentamente. Por favor, nada de sonhos esta noite. Ele adormeceu rapidamente. Mas enquanto ele dormia profundamente, outros se reviram na cama, incapazes de descansar. Os poderosos aprendizes de terceiro grau, Cugin e Ferguson, se reuniram secretamente novamente para discutir os movimentos de amanhã. Concha, com sua beleza agora arruinada, enrolou-se debaixo da cama, ansiosa e com medo do que o futuro poderia trazer. Ângela, recém-marcada com o selo de 5 dedos de Saul, vagou pela torre oeste envolta em noite com sua máscara. E a biblioteca, normalmente silenciosa e parecida com um túmulo, estava excepcionalmente animada esta noite. Os 3 bibliotecários, jovem, de meia idade e velho, se reuniram pela primeira vez em muito tempo. Você tem certeza? Perguntou o jovem nervosamente. Tenho certeza, respondeu o velho, levantando a mão. Todos os seus 10 dedos estavam sem parte da primeira articulação e ainda não tinham crescido novamente. Os olhos do jovem brilharam, e depois se turvaram com as lágrimas. Nós temos uma chance de sair. Mas o homem de meia idade jogou um balde de água fria na esperança deles. Vocês estão loucos. Todos vocês. Não tem como escaparmos. Ele parecia aterrorizado, olhando para a esquerda e para a direita enquanto falava, como se estivesse com medo de que alguém aparecesse de repente atrás deles, observando friamente. O jovem zombou dele. Com medo? Do que há para ter medo? O que? Ele vai nos matar de novo. Só de ouvir essa palavra o homem de meia idade tremeu todo. O velho ignorou sua covardia e acariciou a barba. Tenho uma ideia, amanhã, mandamos alguém para testá-lo. O jovem piscou. Você já não o testou? O velho se recompôs. Desta vez vamos nos esforçar mais. Vamos abrir caminho. O homem de meia idade gritou e saltou no ar, atravessando o teto e caindo de volta. Você é louco. Completamente louco. Mas o jovem sorriu com uma excitação distorcida. Vamos lá. Quem vai? O velho se levantou, com as mãos cruzadas atrás das costas. Eu vou. O jovem sorriu, mas não se opôs. Somente o de meia idade continuou murmurando, com os lábios tremendo, loucos, todos vocês são loucos. O sol da manhã não conseguia atingir a escuridão da torre do mago. Saul teve uma noite sem sonhos e dormiu maravilhosamente. Ele se levantou, sentindo-se revigorado e lúcido. Até o depósito sombrio parecia um pouco mais bonito hoje. Ele se levantou e se preparou para arrumar tudo e retornar aos seus experimentos. Mas ao ver os registros experimentais sobre a mesa, de repente sentiu que havia algo errado com seu campo de visão. Ele levou a mão ao olho e fechou o olho direito para olhar ao redor. Para sua surpresa, descobriu que o olho esquerdo já havia recuperado a visão. Ele rapidamente pegou o lado reflexivo de uma faca sobre a mesa e verificou seu reflexo. Seu olho havia voltado ao normal, e a cor estava preta novamente. O que meu corpo pode se autocurar agora? Saul correu para verificar o tubo de ensaio selado que continha o casulo. Ao ver a pequena esfera prateada flutuando lentamente para cima e para baixo, soltou um profundo suspiro de alívio. Graças a Deus o casulo não havia retornado ao seu olho, ou tudo que ele fez ontem teria sido em vão. Já que seu olho não havia cicatrizado por causa do casulo, alguém o teria curado secretamente? Ou seria como ele suspeitava, seu corpo estava se regenerando sozinho? Apenas 2 pessoas podiam entrar livremente na segunda sala de armazenamento, o próprio Saul e o mestre da torre do mago Gorsa. Gorsa certamente tinha habilidade, mas normalmente nunca interferia nos estudos ou pesquisas de Saul. Ele claramente preferia deixá-lo crescer de forma independente. Nesse caso, a autorregeneração parecia a resposta mais provável. Com isso em mente, Saul pegou a faca, limpou-a rapidamente para desinfetá-la e então arregaçou a manga para fazer 3 cortes no braço direito. As feridas variavam em profundidade. Após desinfetar rapidamente e estancar o sangramento, ele os envolveu com gaze. Então ele anotou cuidadosamente o tempo e as condições do ferimento, com a intenção de estudar se seu corpo realmente tinha propriedades regenerativas. Feito isso, seu foco voltou-se para a vela. Ontem, ele havia basicamente decomposto os ingredientes das velas incandescentes espalhadas pela Torre dos Magos. Comparando suas descobertas com as anotações experimentais que havia mantido ao longo dos anos, ele identificou um dos principais ingredientes: o néctar da flor simbiótica. No entanto, a composição desse néctar diferia ligeiramente dos dados em suas anotações. Ele não conseguia dizer se isso se devia a um erro experimental ou a uma variação natural na composição da planta. Afinal, a flor simbiótica era uma categoria ampla, com subtipos usados para coisas como fabricação de venenos, aprimoramento mágico, estabilização mental e muito mais. Saul possuía várias flores simbióticas e ainda tinha algumas pétalas guardadas. Ele imediatamente pegou 2 pétalas de diferentes tipos de função e executou outra análise de componentes. Desta vez, os 2 conjuntos de dados resultantes foram ligeiramente diferentes um do outro e da vela, mas a tendência geral foi consistente. Se ambos os novos conjuntos apresentarem o mesmo padrão de diferenças, posso concluir que o ingrediente é de fato uma flor simbiótica. Para garantir a confiabilidade, Saul cerrou os dentes, retirou mais 2 pétalas do mesmo tipo e fez os testes novamente. Os resultados foram consistentes com os da primeira execução. A diferença entre os conjuntos também foi consistente. Saul pegou a folha de análise da vela. Então, a flor usada nestas velas é de um tipo que eu não cultivei.
Ele olhou fixamente para as folhas de dados por vários minutos, então, de repente, rabiscou as palavras estabilização mental em uma folha nova e desenhou um grande ponto de interrogação ao lado. A flor adicionada à vela provavelmente estabiliza entidades mentais. É por isso que a Torre dos Magos vem cultivando e comprando esta planta o tempo todo. As velas espalhadas pela Torre do Mago estariam todas sendo usadas para estabilizar uma ou várias entidades mentais. Se essa é a função deles, são mesmo importantes. Mas pegar um pedacinho não deve afetar o desempenho da vela. Se Kujin quisesse usar a vela para me ameaçar, pelo menos exigiria uma inteira. Ainda assim, embora ele tivesse confirmado um dos ingredientes principais, ele ainda precisava identificar o segundo. Se ele não conseguisse produzir uma vela convincente até esta tarde, ele teria que recusar a oferta de Ferguson. E com o corpo distorcido de Ferguson, quem sabia o que ele faria se fosse levado ao desespero? Saul não estava com medo, mas aquela camada de açúcar certamente cairia. Qual é o outro ingrediente principal? Ou que poderia ser usado para imitar seus efeitos? Estruturas semelhantes a tubos que lembram vasos sanguíneos ou intestinos, substâncias brancas sendo transportadas para dentro. A vela se reparando automaticamente quando queimada e derretida. A caneta giratória de Saul parou de repente quando seu olhar caiu sobre os 3 pequenos cortes que ele havia feito em seu braço. Quer tentar? Capítulo 173. Ele agiu sem hesitação. Saul infligiu um 4º ferimento em si mesmo e coletou um pouco de sangue e tecido muscular. Então, usando os materiais básicos para fazer velas, junto com o suco da flor parasita, sua própria carne e sangue, e um pequeno pedaço cortado de uma das velas existentes, ele criou uma vela nova e completa. Esta vela parecia muito com as do candelabro, mas devido à carne e ao sangue adicionados, sua cor mudou de branco para vermelho. Já diluí o máximo que pude e ainda está vermelho. Será que eu deveria ter extraído o soro ou usado outros lenços incolores? Embora o primeiro produto final tivesse um problema de cor, Saul decidiu testá-lo mesmo assim. Ele colocou a vela na mesa e acendeu uma pequena chama no pavio. No entanto, a pequena chama passou pelo pavio sem acendê-lo. Há algo errado com o material? Pode ter afetado a inflamabilidade? Espere um segundo. Saul então pegou um acendedor, deu um passo para trás e apontou o bico para o pavio. Silvo. Desta vez a vela vermelha pegou fogo suavemente, o pavio queimando com uma chama branca fantasmagórica. É exatamente igual às chamas do candelabro. Saul comparou cuidadosamente com a luz da vela no teto e sorriu de alegria. Será que acertei mesmo na primeira tentativa? Será que sou tão gênio assim? Após um breve momento de alegria, Saul se acalmou. A maioria dos componentes são substitutos, e o suco da flor parasita também não é exatamente o certo. Então o efeito real pode ser significativamente diferente. De repente, um arrepio percorreu a espinha de Saul. Arrepios percorreram seu corpo inteiro, como se tivessem vontade própria. Ele se virou em choque, só para ver os corredores entre as prateleiras lotados de pessoas. Todos eles eram cadáveres de fora. De alguma forma, eles se moveram silenciosamente atrás dele. Alguns se espremeram nos corredores estreitos, enquanto outros, incapazes de caber, ficaram atrás das prateleiras observando. Saul através das aberturas entre as mercadorias. Mas Saul podia sentir que eles não estavam olhando para ele. Estavam olhando para a vela em sua mão. Apenas um breve lapso de atenção e a horda pareceu se aproximar ainda mais. Sem hesitar, Saul pegou a faca da mesa e apagou a chama. Enquanto uma nuvem de fumaça azul subia do pavio queimado, aquela estranha sensação de estar sendo observado desapareceu lentamente. Saul olhou para trás novamente e percebeu que os corpos estavam se aproximando. Embora seus rostos permanecessem inexpressivos e seus olhos firmemente fechados, Saul podia sentir uma emoção distinta, decepção. Ele sempre soube que eles mantinham um pouco de consciência, mas esta era a primeira vez que eles se moviam sozinhos. Ele não esperava que a vela vermelha provocasse tal reação. Olhando fixamente para a vela em sua mão, Saul murmurou para si mesmo: acabei de criar algo extraordinário? Que coisa! Uma voz feminina ecoou de repente acima de sua cabeça. Olhando para cima, Saul viu uma sombra negra saindo do teto, sua forma viscosa, semelhante a uma gota, gradualmente se esticando e se desdobrando na forma de uma mulher. Por fim, a sombra se desprendeu completamente do teto e pousou suavemente no chão, quase se sobrepondo à figura de Saul. Senhora Yura? Não me chame de Yura, me chame de Vini, retrucou a sombra, irritada. Mas ela rapidamente deixou o assunto de lado e, com o rosto sem traços definidos, cheirou para todos os lados. Para onde foi esse cheiro? Aroma? Saul olhou para a vela vermelha ao seu lado. Não havia sentido cheiro algum. A sombra imediatamente chamou sua atenção e a seguiu até a vela. Isto é, algo que você fez. A sombra de Vini se aproximou, agachando-se e cruzando os braços sobre a mesa para encontrar a vela na altura dos olhos. Sinto que o cheiro dele traz paz. A sombra pareceu inclinar a cabeça para cima. Você pode acendê-lo de novo? Paz? Isso era estranho. Saul não havia acrescentado nada que acalmasse ou confortasse as almas. Até mesmo o suco da flor parasita, que normalmente estabilizaria o corpo mental, havia sido diluído várias vezes. Pela lógica, ela deveria ser muito menos eficaz que as velas brancas originais. Mas Vini não demonstrou nenhuma reação às outras velas acesas no depósito. Vini, se eu acender a vela, aqueles caras podem me atacar. Saul apontou para a horda de cadáveres que ainda vagavam pelas prateleiras. A sombra olhou para trás com indiferença. Está tudo bem.
Eles só estão aqui porque se sentem bem. Contanto que você não viole o tabu, eles não vão te machucar. Vamos, se apresse. Com a garantia dela, Saul pegou o acendedor e acendeu a vela vermelha novamente. Um leve brilho branco ganhou vida. O silêncio caiu sobre o depósito. Tanto os vivos quanto os mortos olhavam fixamente para a chama. Saul não sentiu cheiro algum nem se sentiu particularmente calmo. Olhando ao redor, notou que os cadáveres não haviam se aproximado, mas agora cada um deles encarava a vela diretamente. Seus rostos estavam menos medonhos e mais em transe. Não devo deixá-lo saber que a matéria-prima era o meu sangue, pensou Saul, inquieto, pressionando a mão contra o ferimento escondido sob a manga. Eles não reagem ao meu ferimento, mas são atraídos pela vela vermelha. Deve ser algum tipo de transformação induzida por magia. Mas por que meu sangue produz esse efeito? Poderia estar relacionado à forma como meu olho esquerdo se regenera? Em sua memória, a única grande mudança em seu corpo aconteceu depois que ele derrotou o espectro Morden, quando todo o seu corpo derreteu enquanto ele estava inconsciente. Foi o veterano Byron quem mais tarde lhe contou sobre o evento. Saul não se lembrava dele. Quando Byron o examinou posteriormente, não encontrou nenhuma explicação para a fusão e regeneração. Mas com a possibilidade de inimigos ainda o perseguindo, eles deixaram a questão para depois. Ao retornar à Torre dos Magos, Saul também não notou nenhuma anormalidade. Mas, em retrospectiva, aquele incidente claramente deixou um impacto profundo. Se foi bom ou ruim, ou se havia desvantagens ocultas, ainda não se sabia. Enquanto Saul se preocupava com as mudanças em seu corpo, Vinnie estava completamente encantada com a vela vermelha. Ela até se sentou no chão, com os braços apoiados na mesa e a cabeça aninhada neles. Ela parecia pronta para adormecer. Como é que você consegue fazer uma vela dessas, mas o Gorsa só consegue produzir aquelas velas brancas e fedorentas? Eu sempre disse que ele não entendia muito bem de almas. Ao ouvi-la reclamar do mestre da torre, Saul só conseguiu esfregar o nariz e fingir que não ouviu nada. Mas Vinnie continuou, chegando a escrever uma biografia de Gorsa. Na época em que Gorsa acabará de fundar a Torre dos Magos, o continente ocidental estava em caos. Refugiados das terras ocidentais fundaram a Academia Bydon ao longo da costa. Apoiados pelo mar, eles ignoraram o Tratado do Oeste e frequentemente intimidaram o Império Quema, tentando expandir seu território. Para evitar perder terras, ou mesmo o Império, o Imperador de Quema enviou pessoas a todos os lugares para investigar os antecedentes dos magos recém-chegados, na esperança de encontrar um aliado confiável. Assim que a notícia se espalhou, o recém-estabelecido mestre da Torre dos Magos, Gorsa, se apresentou proativamente para propor uma aliança. Na época, muitas potências estavam avançando para o continente ocidental. Gorsa chegou sozinho, mas conseguiu conquistar uma grande faixa de terra. Corria o boato de que sua família era poderosa em outro continente, então nenhuma das outras facções ousou desafiá-lo. O povo do Império Quema provavelmente foi enganado por ele, disse Vinnie, com a cabeça inclinada e irritado. Gorsa provavelmente foi exilado pela família. Em todos esses anos, ninguém de nenhuma outra facção veio procurá-lo. Movido pela culpa, ele buscou uma aliança com Quema. Então foi por isso que ele se casou com Lady Yura? Não exatamente. O imperador Quema, agora apenas um duque, rebaixou-se para formar a aliança. Além de fornecer suprimentos anuais para a Torre dos Magos, eles também propuseram um casamento nobre tradicional. Mas Gorsa recusou o casamento político. Em vez disso, fez com que o Império enviasse alguém para administrar o território em seu nome, cobrando apenas tributos anuais. Saul ficou surpreso, mas então percebeu que parecia algo que o mestre da torre faria. Se Gorsa realmente veio sozinho para as terras ocidentais, ele provavelmente não tinha tempo ou energia para administrar assuntos internos. Mas Saul não esperava que ele nem sequer nomeasse um administrador, mas, em vez disso, entregasse a terra de volta aos seus antigos governantes para a administração. O Império Quema deve ter ficado emocionado. Mesmo administrando apenas parte dessa terra, eles se recuperariam significativamente. Então, como Lady Yura acabou se casando com o mestre da torre? Saul não estava tentando fofocar. A morte de Yura claramente estava ligada aos verdadeiros motivos de Gorsa. Sua pesquisa realmente tinha como objetivo ressuscitar sua amante ou resistir à contaminação. Somente entendendo a natureza e o objetivo dos experimentos ele poderia planejar adequadamente os próximos passos. Naquela época, Yura já era uma maga verdadeira de primeira classe, especializada em magia do elemento escuridão e obcecada por estudos da alma. Vinnie permaneceu fascinado pela vela vermelha. Gorsa, por outro lado, era especialista em magia do elemento luz. No momento em que se conheceram, discutiram sobre um assunto. Saul se aguçou. Qual assunto? Se a alma pode existir independentemente do corpo. Capítulo 174. Uma alma existindo independentemente? Não é apenas um fantasma? Imagens das aparições bizarras que vira na Torre dos Magos passaram pela mente de Saul. Claro que não desse tipo. Vinnie ficou agitada. Estou falando de uma alma completa, independente e consciente, não de um resquício corrompido e fragmentado, enlouquecido pelo desconhecido. Mas enquanto olhava para a vela vermelha, sua cabeça gradualmente se inclinou para baixo novamente. Eles discutiram por muito tempo, nenhum deles conseguiu convencer o outro. Então Gorsa levou Yura embora. Haha, o Império Quema imediatamente anunciou ao público que os dois haviam se casado. E qual visão o mestre da torre e Lady Yura apoiavam?
Vini não respondeu de imediato. A vela vermelha já havia queimado um terço, sua chama branca anormalmente firme. Eles realmente se tornaram um casal, mas um dia Yura acordou e se viu amarrada a uma mesa escura de laboratório. Gorsa pessoalmente abriu seu crânio e esfolou sua pele para fazer uma espécie de bandagem rosa. Nesse momento, Vini se levantou lentamente e virou a cabeça na direção de Saul. Através da silhueta negra, Saul pôde distinguir vagamente um sorriso trágico. Gorsa escondeu o crânio e se enrolou na bandagem rosa impregnada de ódio, tristeza e medo. Assim, ele poderia resistir um pouco mais. Vini de repente estendeu a mão e a pressionou contra a chama branca. Surpreendentemente, ela apagou. O cheiro é agradável, mas só traz uma paz temporária, disse Vini, retirando a mão. Sua cabeça achatada de repente girou 90 graus para encarar Saul. Diga-me, se um dia o crânio e a pele da senhora Yura não forem mais úteis, o que você acha que Gorsa fará? Saul não respondeu. Hehehehe, Vini riu loucamente enquanto sua figura gradualmente desaparecia da vista de Saul. Saul ficou ali em silêncio por quase 10 minutos antes de estreitar os olhos e examinar a área. A vela vermelha se apagou. Em algum momento, a horda de cadáveres retornou às suas posições originais. A sombra de Vini desapareceu completamente, ela deve ter retornado para o lado de Gorsa. Embora estivesse ligada a Gorsa, Vini ainda tinha um certo grau de autonomia. Caso contrário, ela não teria conseguido compartilhar tudo isso hoje. Ainda assim, era impossível determinar a verdade ou o motivo por trás de suas palavras. Saul pegou a vela vermelha sobre a mesa. Vini, ela é a Lady Yura, não é? Ela só se recusa a reconhecer isso. Guardando a vela, ele também verificou os 4 ferimentos no braço. Infelizmente, nenhum havia cicatrizado. Seus olhos se recuperaram, mas deve ter havido outro fator envolvido. Às 14 horas, Saul foi ao dormitório de Kujin. Kujin estava realmente esperando lá. Sênior Kujin, por favor, informe Ferguson. Às 14h55. Esteja pronto com cristais mágicos suficientes e me espere no portão de metal mais externo do primeiro andar da Torre Leste. Se ele se atrasar, considerarei o acordo cancelado. Kujin ficou atordoado, mas antes que pudesse responder, Saul se virou e foi embora, não dando espaço para a negociação. Kujin olhou feio para as costas de Saul por um longo tempo antes de ir para outro lugar. Depois, Saul foi ao laboratório do mentor Kaz. Angela, que ainda trabalhava lá, ficou tão assustada ao ver Saul que pulou da cadeira. Eu trouxe comida hoje. Saul sorriu e assentiu. Obrigado, mas não estou com fome. Ele caminhou até um dos armários dentro do laboratório, abriu e tirou um fantoche antes de retornar para Angela, alugando uma boneca. Angela instintivamente deu meio passo para trás. Teta. O dinheiro mudou de mãos, e a boneca também. Depois disso, Saul vagou pela torre por mais um tempo. Ele visitou Urai e depois Byron. Finalmente, ele retornou ao seu dormitório, mas infelizmente Kelly ainda não havia retornado. Ele se perguntou se ela ficaria chocada ao vê-lo quando retornasse. Saul demorou-se um bom tempo antes de se dirigir ao segundo depósito exatamente às 14h55. Ferguson já estava lá. Não estava claro quanto tempo ele estava esperando, mas ele parecia visivelmente ansioso. Você finalmente chegou, disse Ferguson, mal conseguindo disfarçar sua irritação. Saul não se preocupou com gentilezas. O que você quer, Sênior? Ferguson hesitou diante da franqueza de Saul. Está pensando melhor? Não me importo de desistir agora, disse Saul. Não vou dificultar as coisas para você. Afinal, é a sua primeira vez. Preciso de uma das velas do depósito, não só um toco, mas um candelabro inteiro. Elas não têm número de identificação e há muitas delas lá dentro. Duvido que você tenha medo de pegar uma. Saul cruzou os braços e pensou por um momento. Se é tão simples, por que não pegar um no corredor? Os do corredor são completamente diferentes. Ferguson baixou a voz. São inspecionados diariamente. Os do depósito, só você sabe sobre eles. Saul não insistiu em detalhes. 500 cristais mágicos. De jeito nenhum, rosnou Ferguson, os olhos brilhando com faíscas misteriosas. É só uma vela. Te dou 200 no máximo. 500, repetiu Saul, estendendo a mão. Ou acabamos. A bochecha de Ferguson se contraiu, mas ele finalmente tirou uma bolsa de cristais e um frasco de poção. Eu não trouxe tantos. Este é um frasco de poção de visão fantasmagórica, vale pelo menos 150. Saul pegou a bolsa e a varreu com seu poder mental. A energia mágica ali dentro era pura. Cerca de 400 cristais mais a poção. Isso totalizava mais de 500. A generosidade de Ferguson provavelmente significava que ele pretendia usar isso para chantagear Saul no futuro. Saul ficou satisfeito e guardou os pertences. Espere aqui. Ele se aprofundou no segundo depósito, circulando a horda de cadáveres reunidos. Também contou os candelabros acesos na parede, ainda mais de 100, antes de cronometrar sua saída. Quando Saul abriu a porta de metal do lado direito novamente, Ferguson estava de olhos fechados. Arcos de relâmpagos percorriam seu corpo, irradiando a aura opressiva de um aprendiz de terceira classe. Mas tendo testemunhado a força de Byron, Bill e até mesmo Herman, Saul achou que Ferguson estava abaixo da média. Ele se aproximou e entregou a caixa para Ferguson. Ferguson sentiu alguém e abriu os olhos, vendo imediatamente a caixa estendida à sua frente. Ele o agarrou, examinando com magia e poder mental. Não detectando nenhuma normalidade, abriu cautelosamente um canto. Por que é vermelho? Um disfarce, respondeu Saul.
Ferguson teve um mau pressentimento. Quero inspecioná-lo no local. Aqui? Saul estreitou os olhos, fingindo estar impaciente. A escuridão aqui torna impossível esconder truques. É o lugar mais seguro para verificar. Ferguson pegou um isqueiro miniatura e acendeu a vela dentro da caixa. Psiu! A vela vermelha acendeu instantaneamente com uma chama branca. Ele a observou atentamente. Assim que confirmou que a chama branca era autêntica, finalmente relaxou. Pelo menos você é honesto. Tendo conseguido o contrabando, Ferguson finalmente permitiu que um sorriso surgisse em seu rosto. Mas assim que ele olhou para cima, preparando-se para dar uma lição ao recém-chegado ganancioso, ele se deparou com inúmeros rostos humanos. A mão de Ferguson tremeu e quase deixou a caixa cair. Ao redor dele havia cadáveres pálidos e com olhos fechados. A horda de cadáveres. Como alguém que havia colaborado privadamente com Cugin, Ferguson naturalmente sabia o que eram aqueles cadáveres. Eles eram um dos tabus do segundo depósito. Cada um deles exibido aqui tinha um número designado. Cada um já foi um aprendiz poderoso, até mesmo um verdadeiro mago. Cada um deles era uma existência proibida. Ferguson nem ousava respirar. Só conseguia olhar freneticamente ao redor, na esperança de encontrar uma saída. De repente, seus olhos que se moviam rapidamente congelaram. Ali no centro da horda estava Saul, o único com os olhos abertos, observando-o em silêncio. Capítulo 175. Saul estava na verdade mais em pânico que Ferguson. Certa vez, ele presenciou uma cena em que uma horda de cadáveres se reunia e sabia que desde que nenhum tabu fosse violado, geralmente não haveria perigo algum. O que o deixou em pânico foi como esses cadáveres conseguiram sair do depósito. Os tabus do depósito falharam ou foi um erro da parte dele? Antes de descobrir a verdade, ele não tomaria nenhuma atitude precipitada. Saul simplesmente fingiu que era apenas um dos cadáveres, observando Ferguson em silêncio. Escondido no meio da horda, Saul não tinha ideia do que Ferguson tinha acabado de vivenciar naqueles poucos segundos. Ferguson estava tentando fugir da cena com a vela vermelha quando, de repente, um machado enorme desceu do alto, partindo sua cabeça em duas. Num piscar de olhos, ele estava de volta ao corredor escuro, de pé novamente. Ele percebeu que tudo até então tinha sido uma ilusão. Mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés se transformou em lama. Por mais que lutasse, não conseguia se libertar e no final, foi forçado a assistir a lama entrar em sua boca e nariz, submergindo até o topo de seu crânio. Pouco antes de sufocar, Ferguson acordou mais uma vez. Mas então, ele foi atravessado no coração com uma lâmina, devorado vivo por inúmeros insetos e vagou indefinidamente na escuridão até estar completamente perdido. Ele lutou contra inúmeras mortes, mal conseguindo retornar à realidade todas as vezes, apenas para ser puxado de volta para o abismo. Quando ele estava prestes a enlouquecer, uma onda de relâmpagos brancos irrompeu e envolveu todo o seu corpo. Não! Os olhos de Ferguson se arregalaram, sua consciência finalmente havia retornado à realidade. Os rostos pálidos dos cadáveres estavam agora a poucos centímetros do seu. Ele imediatamente ergueu as duas mãos, e o relâmpago branco convergiu em dois longos chicotes. Com um estalo de pulsos, a correnteza disparou, atingindo os cadáveres ao redor. O poderoso campo elétrico dissipou instantaneamente a ilusão lançada pela horda de cadáveres. Entretanto, os terríveis chicotes elétricos que crepitavam com poder só deixaram marcas carbonizadas nos cadáveres. Eles nem sequer forçaram a horda a recuar um único passo. Quando Ferguson atacou, a caixa contendo a vela vermelha caiu no chão. A vela rolou para fora, sua chama branca curvando-se para cima, queimando de forma constante e imperturbável. Enquanto se movia, Ferguson acidentalmente chutou a vela. Ele rolou para um canto e, naquele instante, toda a horda voltou sua atenção para ele. Só então Ferguson percebeu que a vela era a causa da inquietação dos cadáveres. Saul! Ele gritou com raiva para o garoto escondido entre os cadáveres, então atacou com um chicote elétrico, mirando diretamente nele. Ao ver o relâmpago branco vindo direto em sua direção, Saul sentiu todos os pelos do seu corpo se arrepiarem. Ele imediatamente virou o corpo para o lado, abaixando-se atrás de um cadáver próximo. Foto. O cadáver recebeu o impacto de Saul, mas a correnteza continuou a circular pelo seu corpo, deixando Saul todo dormente. Ferguson, foi um acidente. Como eu ia saber que acender a vela lá fora causaria isso? Enquanto falava, Saul correu em direção à vela. Contanto que conseguisse apagá-la, os cadáveres voltariam ao normal. Ferguson não sabia o que Saul pretendia, mas quando viu correndo em direção à vela, seu primeiro pensamento foi: ele está tentando roubá-la. Ele não se importava mais se a batalha provocaria ainda mais os cadáveres. Os grossos chicotes elétricos chicoteavam como cobras mostrando as presas, prontos para atacar Saul. Saul se espremeu no meio da multidão de cadáveres como um comprador em um mercado lotado. Um raio caiu bem à sua frente. Embora a maior parte dele estivesse bloqueada pelos cadáveres, a carga residual ainda anestesiava todo o seu corpo. No segundo seguinte, uma barreira transparente envolveu Saul, bloqueando completamente a corrente. Ferguson, você está tentando me matar? Se Saul não tivesse ativado o pergaminho da armadura da alma no último segundo, ele teria sido ferido pelo ataque. Eletricidade ainda era uma fraqueza no sistema de magias de Saul, uma que ele ainda não havia superado. Felizmente ele não havia reforjado sua resina da alma, ou seu braço poderia ter derretido novamente.
Contanto que você não haja precipitadamente, disse Ferguson friamente, vendo que Saul estava preso dentro da armadura de alma. Ele caminhou cuidadosamente pela horda de cadáveres, tentando recuperar a vela que estava no canto. Faíscas elétricas ainda dançavam ao redor de seu corpo, afastando novas ilusões. Uma grande quantidade de eletricidade se acumulou na parte inferior do seu corpo, fazendo com que seus músculos faciais se contraíssem a cada passo. Parecia doloroso. Mas em vez disso, Ferguson acelerou, seus olhos ficando mais frenéticos enquanto ele olhava para a vela sob os cadáveres. Ele sabia que a vela do segundo depósito era algo muito importante. O que ele não sabia era que ela podia invocar os cadáveres. Não havia como ele entregar isso para Kujin agora. Usado corretamente, pode ser seu ingresso para um retorno completo. Ele também percebeu que depois que os cadáveres atacaram sua mente pela primeira vez, eles estavam apenas perseguindo a vela. Então Ferguson parou de atacá-los e se concentrou em abrir caminho cuidadosamente. Ele tentou usar a mão mágica para agarrar a vela diretamente. Mas assim que a mão espectral passou pelos cadáveres, ela começou a ser absorvida. Quando chegou à vela, restava apenas um dedo. Enquanto Ferguson se aproximava cautelosamente da vela, a armadura da alma de Saul começou a se dissipar. Em vez de imitar o avanço de Ferguson, Saul voltou para a borda da porta de bronze. Ao ver Saul recuar voluntariamente, Ferguson, que o observava com o canto do olho, zombou de si mesmo. Pelo menos ele conhece seu lugar. Aquele desgraçado me envergonhou e me obrigou a ativar meu localizador. Assim que eu recuperar aquela vela, vou fazê-lo pagar. Vamos ver se ele ainda ousa pregar peças. Ferguson tinha esquecido completamente. Foi ele quem insistiu em acender a vela ali em primeiro lugar. A apenas 2 fileiras de cadáveres de distância da vela, de repente, um tentáculo negro da espessura de um dedo serpenteou pela multidão, serpenteando entre os membros e rapidamente arrebatando a vela. Ferguson ficou chocado. Um tentáculo do pântano devorador de almas? Ele não tinha medo, mas o tentáculo era incrivelmente rápido e ágil. Depois de agarrar a vela, ele imediatamente se retirou pelas frestas, arrastando consigo a horda de cadáveres para fora do lugar. A vela que estava ao seu alcance agora havia sumido. Ferguson se virou e viu o tentáculo conectado a Saul. Sabia que era você quem estava causando problemas. Ele não queria nada mais do que fritar Saul até virar carvão. Mas vendo a vela mais perto dele do que de Saul, Ferguson decidiu ir atrás dela primeiro. Ele não se importava se caísse novamente em outra ilusão. Ele mergulhava de cabeça, empurrando cadáveres para os lados e saltando no ar como se tivesse molas nos pés. Mas assim que ele pulou, outro tentáculo preto e furtivo surgiu e puxou seu pé, desequilibrando-o. Ele atacou com seu chicote instantaneamente, dissolvendo o tentáculo ao contato. Mas aquele pequeno atraso foi suficiente. Ele não havia pulado muito. Tudo o que pôde fazer foi observar enquanto o furtivo ladrão de gavinhas negras carregava a vela vermelha de volta para Saul. Saul estendeu a mão e pegou a vela. Mesmo depois de todo o caos, a chama permaneceu brilhante. Olhando para cima, ele viu Ferguson a apenas 3 metros de distância, atrás de alguns cadáveres. Ferguson lançou um olhar sombrio para Saul. Me dá a vela. Saul apoiou a mão na porta de metal atrás de si com uma expressão sombria. Senhor, esta vela claramente não é tão simples quanto você disse. Se eu simplesmente entregá-la, as consequências podem ser sérias. Preciso reconsiderar esta transação. Você está voltando atrás na sua palavra. Ferguson disparou, chicoteando com raiva. Saul riu baixinho. Não foi você quem escondeu a informação? Os lábios de Ferguson se apertaram. Seus dedos rangeram de tanto apertar. Saul não esperava que acender a vela falsa do lado de fora atrairia a horda de cadáveres. A situação saiu do seu controle e o acordo teve que ser cancelado. Se este item caísse em mãos erradas, nem mesmo Saul sabia o desastre que isso poderia causar. Mais importante ainda, se algo desse errado com a horda, Saul não escaparia da culpa. Isso iria completamente contra o acordo original que ele fez depois de morder a isca açucarada. Era como ganhar um único doce e ser forçado a devolver 10. Uma perda total. Capítulo 176. Ferguson deu mais um passo à frente, com os olhos já cheios de intenção assassina. Saul rapidamente estendeu a mão para trás e abriu a porta só um pouquinho. Não precisa ficar bravo, senhor. Ainda preciso estudar um pouco mais esta vela, só para evitar problemas para nós dois. Além disso, mesmo que esse negócio não dê certo, ainda podemos conversar sobre outros materiais, certo? Ferguson, que estava à beira de um ataque de fúria, de repente se acalmou. A função inesperada da vela o fez esquecer momentaneamente seu propósito original. A vela era apenas uma isca para controlar Saul. O que ele realmente precisava para salvar sua vida ainda estava dentro do segundo depósito. Então me devolva os cristais mágicos. Ferguson estendeu a mão, inexpressivo. Tudo bem, vou buscá-los agora. Saul sorriu, virou a cabeça e congelou no lugar, completamente imóvel. Ferguson viu Saul concordar verbalmente, mas ficar parado ali, imóvel, e imediatamente sentiu como se estivesse sendo enganado novamente. 500 cristais mágicos não eram incapacitantes para um aprendiz de 3º grau, mas também não era uma quantia pequena. Se Saul ousasse roubá-los, Ferguson bloquearia a porta e o espancaria até quase a morte, se necessário. Ferguson insistiu, mas Saul continuou imóvel. Ele avançou e balançou o braço ameaçadoramente. Se não, então me dê a vela. Assim que falou, Ferguson, quase furioso, finalmente percebeu que algo estava errado.
Pela fresta da porta de bronze que Saul havia aberto, uma luz multicolorida brilhava lá dentro. Os tons brilhantes ondulavam como água, deslumbrantes e hipnotizantes. O interior da porta de bronze é assim? Não me lembro de Cugin ter mencionado isso. Afinal, Ferguson não era o gerente do depósito, e Cugin não teria contado tudo a ele. Então ele não percebeu um detalhe crítico. A mão de Saul havia empurrado apenas o lado direito da porta de bronze, mas ambos os painéis da porta haviam se aberto para dentro, ao mesmo tempo. Saul não ousou se mover. Embora o mentor Cass só tivesse explicado as regras a ele uma vez, ele se lembrava claramente de cada uma delas. Ao abrir a primeira porta de metal, apenas o painel esquerdo ou direito podia ser aberto, nunca ambos. Se ambos os lados fossem abertos simultaneamente, era preciso congelar imediatamente no lugar até que a porta se fechasse novamente. Então, no momento em que Saul se virou e viu as duas portas se abrindo para dentro, ele congelou instantaneamente e não ousou mover um músculo. Mesmo quando Ferguson se aproximou e arrancou a vela vermelha de sua mão, Saul permaneceu imóvel, como uma estátua. Ferguson também sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Vou levar a vela. Da próxima vez que negociarmos, eu vou. Saul olhou fixamente para Ferguson à sua frente. Ferguson ficou ali segurando a vela vermelha na mão com os lábios ainda se movendo. Mas ele não percebeu que seus lábios estavam se movendo cada vez mais devagar, sua voz ficando cada vez mais abafada. Da perspectiva de Saul dentro da porta de bronze agora aberta, braços brancos e esguios se estendiam. Cada um desses braços tinha dedos longos, parecidos com macarrão, macios e flácidos como macarrão cozido por horas. Mas elas eram firmes e fortes, envolvendo o corpo de Ferguson repetidamente, puxando-o lentamente para a porta. Ferguson permaneceu completamente alheio, ainda proferindo palavras. Os dedos parecidos com macarrão deslizaram em sua boca, em suas narinas, em seus ouvidos. Saul não conseguiu ouvir nada. Observando Ferguson sendo gradualmente mumificado pelo macarrão, Saul não ousou se mexer, apenas seus olhos tremendo levemente. Ele desviou o olhar para o canto do olho e viu vagamente o corpo de Ferguson ficando mole, sendo lenta e implacavelmente espremido por uma fresta de porta, mal aberta o suficiente para um punho. E apesar de tudo, Ferguson permaneceu alheio. Mesmo com o rosto desaparecido atrás da porta, seus olhos ainda fitavam Saul, aparentemente à espera de uma resposta. Mas ele nunca conseguiria uma. Depois de devorar Ferguson, as cores dentro da porta de bronze se agitaram como ondas quebrando. Saul sentiu como se estivesse em uma praia, ouvindo uma onda gigante virando o navio. Enquanto ele esperava rigidamente que a porta se fechasse, aqueles dedos macios e parecidos com macarrão se estenderam mais uma vez. Um suor frio escorreu instantaneamente de seus poros, as gotas crescendo e deslizando por seu corpo, arrastando mais suor com elas. Dedos pálidos rastejavam pelo chão, pelas paredes, pelo teto, batendo, estapeando, tateando. Eles estavam procurando por sobras. Alguns dedos roçaram o tornozelo de Saul e depois começaram a subir pela panturrilha. O movimento foi exatamente o mesmo de quando devoraram Ferguson. Saul já conseguia visualizar seu destino, amarrado e retorcido como lodo, espremido à força pela estreita fresta da porta. Ele queria correr, mas seu diário o avisou. Se ele se movesse agora, ele realmente se tornaria massa, amassada à vontade. Então ele nem piscou, nem um tremor nas pupilas. Ficou completamente rígido, imaginando-se apenas mais um cadáver por perto. Por fim, os dedos parecidos com macarrão se retiraram lentamente, recuando relutantemente para trás da porta de bronze. Só então as cores vibrantes lá dentro começaram a se dissipar. As portas começaram a se fechar. Os olhos de Saul permaneceram fixos na abertura que se estreitava até que as portas de bronze se fecharam completamente. Assim que as portas se fecharam, ele caiu no chão como uma marionete com os fios cortados. Uf, uf, uf. Ele ofegou violentamente, afastando o cabelo encharcado de suor antes de se levantar do chão. Ele se virou e viu a multidão de cadáveres aglomerados no corredor. Todos estavam voltados para a direção onde Ferguson havia desaparecido, seus rostos longos e sem emoção agora distorcidos em sorrisos assustadores. Tão gostoso, tão gostoso. Saul recuou alguns passos, parando apenas quando seus calcanhares bateram na porta atrás dele. Ainda tenso de medo, ele se virou rapidamente para verificar e confirmou que a porta de bronze estava bem fechada, sem sinal de que abriria novamente. Ele soltou um profundo suspiro de alívio. Ferguson foi puxado para dentro da porta, suas chances de sobrevivência eram mínimas. Isso teve que ser relatado ao mentor Cass. Mas primeiro, havia outra coisa com a qual Saul precisava lidar. Vocês. Saul olhou para o grupo de cadáveres ainda de frente para a porta de bronze. Quando vocês vão voltar? De volta ao segundo armazém, os cadáveres também foram atraídos pela vela vermelha, mas quando a vela se apagava, eles retornavam automaticamente para seus lugares. Mas agora a vela havia entrado naquele mundo multicolorido atrás da porta de bronze, que já havia se fechado. Então por que aqueles cadáveres ainda estavam lá fora? Saul esperou um pouco, travando uma disputa de olhares com as figuras assustadoras e imóveis. Eles ainda não se moveram. Cada cadáver tinha um número de série, eram bens valiosos do depósito. Ele não podia simplesmente deixá-los vagando do lado de fora. Vendo que eles não estavam se movendo, Saul suspirou profundamente. Ele empurrou a porta de bronze com cautela novamente. Desta vez, apenas o painel direito se abriu, revelando uma sala normal sem cores vibrantes.
Saul olhou para os cadáveres e perguntou com um tom de súplica: a porta está aberta. Vocês podem voltar agora? Naquele dia, 4 de maio do ano 316, o desaparecimento do aprendiz de terceira classe Ferguson ainda não havia levantado nenhum boato entre os aprendizes. Naquele dia, um aprendiz recém-promovido de segundo grau chamado Saul passou várias horas extenuantes arrastando quase 100 cadáveres rígidos e pesados do corredor da torre leste de volta para o segundo armazém. Ele pensou em usar a mão mágica, mas assim como no caso de Ferguson, a magia que a compunha era drenada instantaneamente no momento em que tocava os cadáveres. Somente o contato físico conseguia movê-los. Depois de depositar o último cadáver, Saul pegou o manual do depósito e verificou friamente cada número de série, um por um. Assim que confirmou que nenhum estava faltando, jogou o manual com força na mesa. Então ele empurrou a grande caixa para baixo do suporte de velas descartado, bem na frente da multidão de cadáveres, sentou-se nela e recuperou o fôlego. Passando o olhar pelas figuras em pé, eu descobri, murmurou Saul com os braços tremendo de exaustão. Além dos cadáveres dos verdadeiros magos, o resto de vocês correu para fora para assistir ao espetáculo, não é? Esses cadáveres podem ter tido uma reputação assustadora, mas depois de centenas de encontros próximos, Saul não sentiu mais tanta admiração. Se você quer velas vermelhas, ainda tenho algumas. Era mesmo necessário passar por todo esse trabalho só para correr lá fora? Ele queria bater na cabeça deles um por um, mas ao se lembrar do comportamento deles depois que Ferguson desapareceu, ele desistiu. Tudo que ele conseguiu fazer foi resmungar. Tudo bem, então você saiu. Mas por que não pode voltar sozinho? Você estava tentando me cansar? Capítulo 177. Não fazia sentido reclamar com os cadáveres. Saul não havia quebrado nenhuma regra, aqueles cadáveres não poderiam machucá-lo, mas se ele violasse as regras, eles também não o deixariam escapar. Depois de passar metade da noite cuidando dos cadáveres, Saul fez questão de se apresentar à casa na manhã seguinte. Ele ignorou a transação privada, mencionando apenas que após abrir acidentalmente 2 portas, o aprendiz sênior ao lado dele foi arrastado para dentro por algo com braços parecidos com macarrão, e ainda não saiu. De fato, o mentor Cas não pediu detalhes. Ele simplesmente disse, entendido. 2 dias depois, Saul levou os 2 livros que havia pegado emprestados sobre espectros para a biblioteca no 10º andar da Torre Leste. Dos 2 livros que encontrara, apenas um mencionava algo relacionado à borboleta do pesadelo. E mesmo assim a informação era vaga. Tudo que Saul deduziu foi que a borboleta do pesadelo era aterrorizante, podia confundir a percepção de uma pessoa e podia ser capturada. Além disso, ele não descobriu quase nada. Até a identidade do terceiro narrador daquela história era suspeita. Quem era ele realmente? Um estranho que testemunhou a tragédia? Ou a própria borboleta do pesadelo? Sem outras pistas, Saul só pôde reforçar temporariamente o selo do casulo da borboleta pesadelo e se abster de mais pesquisas. Ele estava com medo de que um dia o tumor pudesse voltar para o seu olho. Ele decidiu lidar com seus problemas físicos primeiro e depois convidar o diário para ajudar a estudar o casulo. Voltando ao presente, Saul entrou na biblioteca. Hoje o lugar estava excepcionalmente animado. Vários aprendizes estavam reunidos nas primeiras fileiras distantes. O jovem e arrogante bibliotecário ainda estava de serviço. Saul foi direto até lá. Olá, senhor bibliotecário. Vim devolver estes 2 livros. O jovem virou a cabeça com um sorriso de escárnio, mas quando viu que era Saul, sua expressão mudou para uma de tensão. Ah, só me passa os livros. Saul ficou surpreso. Antigamente, devolver livros sempre envolvia registrá-los na mesa da bibliotecária e depois devolvê-los ele mesmo. Se você não os devolvesse ao lugar certo, o bibliotecário aumentaria os preços do seu próximo empréstimo, brutalmente. O tipo de aumento de preço que poderia deixar cicatrizes em qualquer aprendiz para o resto da vida. Mas hoje, por que o processo foi diferente? Saul não entendeu o que havia acontecido com o bibliotecário, mas com tantos aprendizes por perto, ele obedientemente entregou os livros. Quando se tratava desse tipo de coisa, Saul sempre foi bastante cooperativo. Você vai pegar mais livros emprestados hoje? Perguntou o jovem de repente quando Saul estava prestes a sair, após hesitar brevemente após pegar os livros. Saul não tinha planejado pegar mais emprestado, mas como a outra parte foi surpreendentemente educada pela primeira vez, ele respondeu cautelosamente. Não tenho muitos cristais mágicos sobrando. Ele tinha acabado de ganhar 500, afinal, a vela tinha acabado nas mãos de Ferguson. Então, apesar de todo o caos, o negócio foi tecnicamente um sucesso. Mas dinheiro nunca era suficiente, especialmente quando seu poder crescia, os preços aumentavam de acordo. Dizia-se que os verdadeiros bruxos usavam materiais experimentais astronomicamente caros, e era por isso que eles geralmente os faziam em vez de comprá-los. Temos alguns livros relacionados à alma que estão danificados ou corrompidos. Lembro que você se interessa por esse tipo de coisa. Quer dar uma olhada? A biblioteca vende livros? Saul ficou imediatamente intrigado. No mundo bruxo, o desconhecido geralmente significava perigo, então as bibliotecas não eram necessariamente seguras. Se todos os livros fossem de livre acesso, 9 em cada 10 aprendizes da torre provavelmente perderiam a cabeça. Mas se ele pudesse comprar livros com desconto, Saul estava mais do que disposto a arriscar. Afinal, ele conseguia saber se um livro era perigoso antes de abri-lo. Sim,
Como estão danificados ou manchados, assim que confirmamos que estão seguros, os vendemos com desconto para aprendizes adequados. Saul ainda achava estranho. Mas eu estou na Torre dos Magos há 2 anos e nunca ouvi falar disso. Você acha que organizar uma biblioteca é fácil? Uma vez a cada 2 anos já é forçar a barra, disparou o jovem, parecendo prestes a perder a paciência. Ao ver o mau humor familiar retornar, Saul se sentiu um pouco aliviado. Então, por favor, mostre-me o caminho. O jovem ergueu o queixo. Vá para a primeira coluna, 8ª fileira de prateleiras. É lá que estão os livros marcados para descarte. Saul olhou ao redor, nada parecia fora do comum. Ele até deu uma espiada no diário em seu ombro, nenhuma reação. Só então ele se dirigiu para a primeira coluna de prateleiras. Esta deve ser a 8ª fileira. Ele chegou ao local designado e não viu ninguém por perto. Então, só os candidatos adequados são informados sobre isso. Pouca gente sabe, né? Saul murmurou para si mesmo enquanto se aproximava da prateleira. Havia apenas alguns livros ali, jogados desorganizadamente. A maioria eram livros de nível inferior, sem nenhum selo protetor. Saul conseguia ver todas as capas de uma só vez. Um deles era até um livro que ele pegou emprestado quando ainda era um aprendiz de primeira classe. Ele se virou para inspecionar alguns outros com certeza, 2 estavam relacionados a almas. Assim que ele se inclinou para examiná-los mais de perto, uma figura apareceu de repente ao lado da prateleira, bem na frente dele. Era o bibliotecário idoso. Com as mãos cruzadas atrás das costas, ele passou pelos 2 livros relacionados à alma que Saul tinha acabado de olhar. O livro da Eterialidade e Como se Esconder nas Rachaduras, um está sem a segunda metade inteira, e o outro, com a parte do meio irreparavelmente manchada. Embora incompletos, ainda oferecem conhecimento fragmentado. O velho se virou lentamente, ainda com as mãos atrás das costas, e surpreendentemente exibiu um sorriso. Um livro por 300 cristais mágicos ou 29 créditos. Se quiser os 2, 560 cristais ou 54 créditos no total. Espera, isso foi um desconto de pacote? Saul deu um passo à frente. Posso dar uma olhada primeiro? Ele sempre teve permissão para folhear as primeiras páginas antes de pegar um livro emprestado. Mas o velho balançou a cabeça. Não, livros de descarte sem prévias. Compre ou deixe. Isso pareceu um pouco irracional. Seja em créditos ou cristais mágicos, essa não era uma quantia pequena para Saul. Ele hesitou, mas os títulos por si só eram tentadores. Principalmente a segunda. Ela sempre lembrava Saul daquelas sombras negras que se lançavam nas rachaduras do chão de pedra antes que o mestre da torre aparecesse. Vou levar os 2, pagando com crédito. Saul cerrou os dentes e fez a compra. Ele estava com poucos cristais, mas ainda tinha alguns créditos. O sênior Urai pagou imediatamente seu contrato de empréstimo após retornar à torre, e Saul conseguiu economizar mais de 100 créditos alguns dias antes. Mas com todos os experimentos e livros emprestados ultimamente, esse saldo já havia caído para menos de 100. Essa compra o deixaria com apenas 30 créditos. Ainda assim, para um mago, conhecimento era tudo. Mesmo que doesse, Saul decidiu firmemente comprar os 2 livros. Outros podem se preocupar que livros incompletos possam levá-los a caminhos de pesquisa perigosos. Mas Saul tinha o diário de um mago morto. Ele sempre poderia corrigir seus erros. Na pior das hipóteses, ele não encontraria o caminho certo, mas não cairia na loucura e morreria por má interpretação. Ao ouvir a decisão de Saul, o sorriso do velho se aprofundou. Muito bem, pegue os livros e vá pagar. Com isso, a figura do velho desapareceu abruptamente, deixando apenas seu eco persistindo no ouvido de Saul. Ele estava mesmo aqui só para vender? Eles ganham comissão pela venda de livros? Ainda confuso, Saul deu um passo à frente e pegou os 2 livros. De repente, uma mão envolta em bandagens rosas arrancou o livro da Eterialidade de suas mãos. Saul olhou para cima e se viu cara a cara com o mestre da torre, completamente envolto em um manto marrom avermelhado. Mestre da torre? Gorsa ergueu o livro, olhou-o por alguns segundos e soltou um grunhido ambíguo antes de jogá-lo casualmente de volta na prateleira. Aquele livro fino, com apenas 1 centímetro de espessura, atingiu a prateleira com um baque forte. Toda a estrutura até tremeu um pouco, como se não fosse um livro que tivesse chegado, mas uma pessoa. Capítulo 178. Esse livro é um problema? Saul perguntou surpreso. Não, respondeu Gorsa com a voz ainda gentil. É que você não tem utilidade para ele. Saul apertou ainda mais o único livro que restava em suas mãos. Por direito, ele deveria ter entregue o segundo livro ao mestre da torre naquele momento, mas por algum motivo, ele simplesmente não conseguiu fazer isso. Aquele acidente anterior pareceu um golpe no coração dele. Com a chegada do mestre da torre, até os leves murmúrios vindos de fora da biblioteca desapareceram no silêncio. Não precisa ter medo. O mestre da torre deu uma piscadela brincalhona para Saul. Sua mão emergiu mais uma vez de debaixo da capa, e na palma havia uma vela vermelha meio queimada. Você fez isso sozinho? Saul ficou perplexo. Não era aquela vela vermelha engolida pela porta de bronze? Será que o que havia atrás daquela porta de bronze era na verdade o lugar onde o mestre da torre residia? Sim, usei um pouco de cera do depósito, mais ou menos do tamanho de uma unha. O resto do material era meu. Como ele havia sido descoberto, Saul não viu sentido em mentir. Ele poderia muito bem confessar e esperar por clemência. Gorsa não parecia zangado, ou pelo menos não demonstrou.
Cas costumava designar os aprendizes mais talentosos para guardar o depósito, mas percebemos que quanto mais talentosos eles eram, mais rápido os materiais desapareciam. Excessivamente confiantes, muitos acabaram morrendo em experimentos que não conseguiam controlar. Então, sugeri a Cas que trocássemos para um aprendiz mais medíocre. De fato, nos primeiros anos após a mudança, o consumo de materiais diminuiu, e o aprendiz que guardava o depósito conseguiu sobreviver. Mas agora você assumiu o controle, e em poucos dias você ousou colocar as mãos nas minhas velas. Os suprimentos do depósito estão condenados novamente. Saul não tinha certeza se o mestre da torre estava elogiando ou repreendendo. Sinto muito, mestre da torre. Gorsa estreitou os olhos e retirou a mão sem devolver a vela. Não precisa se desculpar. Deixar vocês todos guardando o depósito é uma permissão tácita para usar os materiais. A razão pela qual eu queria um aprendiz medíocre era porque os gênios anteriores, embora apaixonados por experimentos, ou não tinham criatividade ou seguiam caminhos que eu não gostava. Foi um desperdício. Mas você é diferente. Gostei muito do primeiro item mágico que você criou. Parece que subestimei seu talento e habilidade. Só te dando uma plataforma maior posso esperar recompensas maiores. Agora estou lhe oferecendo uma escolha. Gorsa caminhou lentamente para as profundezas da biblioteca. Sua figura ficou obscurecida pela névoa, mas sua voz permaneceu nítida e clara. Se você está disposto a aceitar este presente de conhecimento, então venha comigo. Se você teme os riscos do desconhecido, então saia da biblioteca. Saul já estava sobrecarregado com uma montanha de problemas. A borboleta de pesadelo cujo selo pode não durar, o segredo de seu corpo derretendo e sofrendo mutação. Seu braço ainda esquelético, o problema elétrico sem solução. E a conspiração em torno da ressurreição que Vini havia mencionado. Saul soltou um longo suspiro, então, seguido de um sorriso animado. Mais uma dívida não vai fazer diferença. Isso é um presente de conhecimento. Só o nome já faz minha mente ferver. Se eu perder essa chance, vou me arrepender pelo resto da vida. Apertando o livro contra o peito, Saul deu um passo à frente com uma excitação formigante e um coração batendo descontroladamente, caminhando firmemente em direção à névoa branca onde o mestre da torre havia desaparecido. Assim que Saul foi completamente envolvido pela névoa, ele perdeu todo o senso de direção, até mesmo o caminho de onde ele tinha vindo desapareceu da memória. Não havia estantes de livros por perto, nem paredes à vista, nem mesmo uma fonte de luz definida, apenas um brilho nebuloso. Enquanto Saul estava ali paralisado pela incerteza, uma voz gritou: "Me siga!" Os olhos prateados de Gorsa apareceram à distância, brilhando através da névoa branca, como dois holofotes perfurando a noite sem fim. Saul seguiu imediatamente. Ele tinha a vaga sensação de que estava escalando. Olhando para baixo, até seus pés foram engolidos pela névoa. Apenas o livro em seus braços permaneceu claramente visível. Após cerca de 5 minutos de caminhada rápida, a névoa branca se dissipou de repente e sua visão se abriu. O que apareceu diante de Saul foi um longo corredor curvo, ladeado em ambos os lados por altas estantes de madeira que chegavam ao teto. As prateleiras pareciam bem comuns, decoradas com padrões de flores e folhas. Cada prateleira continha vários livros, embora não estivessem lotados, mas dispostos de forma deliberada, transmitindo uma atmosfera tranquila e relaxante. Os livros foram colocados abertamente, sem nenhuma tentativa de escondê-los, e não pareciam particularmente perigosos. Gorsa estava parado no outro extremo do corredor, e Saul correu para alcançá-lo. São apenas livros diversos que colecionei durante minhas viagens. A maioria não é muito útil, mas de vez em quando dou uma olhada em algum, são bem divertidos. Gorsa estava diante de uma porta branca, adornada com um sigilo mágico dourado, ornamentado como um acessório dourado de um nobre. Esta sala contém quase todos os registros relacionados à pesquisa das almas. Ao entrar, você terá que julgar cuidadosamente o que pode ler e o que não pode. Vou lhe dar uma chave. Só você pode entrar. Qualquer outra pessoa será engolida pela porta. Gorsa se virou e olhou para Saul, igual aquele aprendiz que foi engolido ontem. Sim, senhor. Como o mestre da torre estava com a vela vermelha, ele sabia claramente que Ferguson também estivera na câmara de bronze. Mas ele trouxe a vela e não Ferguson, o que significava que Ferguson já estava morto. Mão esquerda ou mão direita? A pergunta surgiu do nada, mas Saul respondeu imediatamente: "Sou destro." "Ótimo. Então me dê sua mão esquerda." Saul levantou a mão esquerda, ainda esquelética. "Ainda sem progresso na modificação da resina da alma?" perguntou Gorsa casualmente. Então, de repente, estendeu a mão e quebrou a ponta do dedo mindinho de Saul. Saul. Gorsa pegou a ponta do dedo e o inseriu diretamente no buraco da fechadura da porta branca. Depois de cerca de 5 segundos, ele o puxou de volta e pressionou o osso, agora transformado, de volta na mão de Saul. Saul olhou estupefato para a própria mão. A ponta do mindinho esquerdo havia se alongado como a garra de um animal. Ele estendeu a mão direita e puxou-a 2 vezes. Estava firmemente presa, sem cair. Lembre-se de usar a chave antes de abrir a porta. Ah, e comece a se preparar. Você vai sair no final de maio. Já era início de maio, então faltavam mais de 20 dias. Sim, mestre da torre. Para onde irei? Não sei. O motorista vai te levar. Você vai ter que lidar com uma bagunça que sobrou de 2 anos atrás. Pode ser perigoso, leve bastante coisa para te ajudar a sobreviver.
Saul pensou por um momento. Mestre da torre, posso levar alguns companheiros comigo? Gorsa olhou para Saul e deu um sorriso fraco. Há coisas que é melhor não compartilhar. Esta tarefa não é simples. Se você tem medo, pode recusar. Eu aceito. Saul respondeu sem hesitar, calmo e firme. Embora Gorsa não tivesse dito isso diretamente, Saul entendeu que isso também era um teste. Se ele recusasse, ele também poderia estar recusando todas as oportunidades futuras. Com certeza, depois que Saul deu sua resposta, os olhos prateados de Gorsa se curvaram em um sorriso. Após terminar de dar instruções, Gorsa disse a Saul para agir por conta própria e entrou por uma porta marrom ao lado da branca. Aquela porta devia levar aos aposentos do mestre da torre. Saul avistou um deles, um sofá aconchegante e uma pequena mesa com comida. Mas claramente Gorsa não tinha intenção de convidar Saul para entrar. A visão dos aposentos desapareceu em um instante quando a porta se fechou atrás dele. Capítulo 179. Saul ficou sozinho no corredor. Ele olhou ao redor. Havia várias outras portas brancas alinhadas no corredor, provavelmente salas contendo materiais igualmente perigosos. No final do corredor da biblioteca, uma rampa familiar apareceu. Este deve ser o andar reservado exclusivamente para o mestre da torre, só não tenho certeza de qual andar exato. Os níveis 18 a 21 da Torre do Mago pertenciam exclusivamente ao mestre da torre. Ninguém mais tinha permissão para morar ou realizar pesquisas ali. Infelizmente, nenhum dos andares da torre estava etiquetado, o que tornou as coisas bastante inconvenientes. O fato de Saul poder entrar ali para ler livros já significava que ele havia conquistado a aprovação inicial de Gorsa. Mas se ele realmente quisesse o reconhecimento total de Gorsa, ele teria que passar por uma série de provações. A perigosa missão no final de maio foi uma dessas provações, e certamente não a última. Se eu superar tudo isso, o que estará me esperando no final? Yura, a horda de cadáveres, Mentor Kaz, Mentor Rum, Concha. Seus rostos passaram pela mente de Saul como uma lanterna giratória. Sem expressão, ele caminhou até uma grande porta branca gravada com uma matriz mágica dourada. Enfiou o dedo mindinho da mão esquerda na fechadura. Diferentemente de uma fechadura comum, Saul sentiu algo envolver brevemente o osso do seu dedo, antes de soltá-lo rapidamente. Então a porta branca se abriu com um leve clique. Saul abriu a porta, revelando um escritório dominado por tons de branco. À sua frente, uma enorme janela do chão ao teto. A luz do sol entrava na medida certa. Ele estendeu a mão para trás e fechou a porta. Não importa o que aconteça, não me tornarei um daqueles fantasmas condenados a vagar sob a Torre do Mago pela eternidade. Quer o mestre Gorsa esteja me criando para ser um experimento ou realmente me preparando para ser seu assistente, não vou desperdiçar esta oportunidade. Esquemas? Que eles planejem. Manipulação? Por mim tudo bem. Ninguém neste mundo nasce obrigado a ser gentil com o outro. No mundo dos magos, até a estagnação é um erro. Se eu desistir agora, é como se tivesse morrido quando era apenas um servo. Certo, querido diário? Saul torceu o pescoço de um lado para o outro, olhando para o diário flutuando silenciosamente sobre seu ombro esquerdo. Qual desses livros eu posso ler agora? Saul desapareceu nas profundezas da biblioteca e naquela mesma noite, desceu do andar reservado ao mestre da torre. Isso não se tornou amplamente conhecido, mas alguns olhos atentos que o estavam observando tomaram nota. Torre Leste, nível 16, aposentos do Mentor Anzi. Enquanto Rum estava confinado em um canto de seus espaçosos aposentos devido a problemas de saúde, Anzi raramente saía de seus aposentos simplesmente porque não gostava de problemas. Ele teve o maior número de aprendizes entre os 5 mentores. Quase todas as suas pesquisas e experimentos foram realizados por alunos, enquanto ele apenas supervisionava o progresso e direcionava o processo. Hoje, ao saber que Saul havia descido do nível 18, ele imediatamente convocou Lokai, o presidente da Associação de Ajuda Mútua. Você tem observado os movimentos de Saul ultimamente? Lokai exibia seu sorriso brincalhão de sempre ao falar com seu mentor. Hehehe, claro. Você me disse para monitorá-lo de perto, então estou me dedicando a isso. Alguma descoberta? Ah, Saul? Ele conseguiu matar um aprendiz de terceira classe como se não fosse nada. Oficialmente ainda está sendo tratado como desaparecimento, mas não vai demorar muito para ser confirmado como morte. Só não descobrimos exatamente como ele fez isso. Anzi fechou os olhos, pensativo. Aquele aprendiz de terceira classe foi alguém que você enviou? Sim, hehehe. Lokai, de 27 anos, estava preso como aprendiz de segundo escalão há mais de uma década. Ele já foi um aprendiz incrivelmente talentoso, mas depois de tantos anos no mesmo palco, todos se esqueceram disso. Sua luz havia sido ofuscada por estrelas em ascensão como Bill, Billy e Urai. Ele parecia ter aceitado seu destino, agora comandando a Associação de Ajuda Mútua e atuando como mensageiro de Anzi. E ele realmente parecia gostar disso. Mas muito poucos sabiam que Lokai era uma das peças-chave de Anzi. Ele era como um pescador no mar, segurando todas as redes em suas mãos. Os raios de Ferguson brilharam no dia em que Saul assumiu o Armazém 2. Hehehe, com sua natureza impulsiva e arrogante, ele definitivamente teria dado em cima de Saul. E embora Saul tenha talento, ele não é páreo para Ferguson, especialmente quando os raios neutralizam diretamente suas habilidades. Lokai contou alegremente cada passo do seu plano para Anzi. Agora só precisamos encontrar o cadáver de Ferguson. Então poderemos determinar se o grande mestre da torre interveio pessoalmente para salvar Saul. Anzi juntou as mãos.
Gorsa nunca se envolveu em conflitos entre aprendizes. Da última vez que apareceu do lado de fora da torre para salvar Saul e Urai, ainda podia alegar que estava afugentando intrusos. Mas se ele salvou Saul de Ferguson, isso significa que Saul é extremamente importante para ele. Os olhos de Lokai brilharam. Exatamente. Anzi recostou-se, afundando nas almofadas macias do sofá. Em seguida pretendo que Kujin se torne amigo dele. Assim poderemos ter uma ideia dos seus movimentos. Assim que ele sair da torre, tudo dependerá do seu comando. Mas para surpresa de Lokai, Anzi levantou a mão. Não há necessidade. Lokai ficou momentaneamente confuso. De agora em diante, reaja da forma mais normal possível. Ele não pediu esclarecimentos imediatamente. Em vez disso, abaixou a cabeça, mantendo o sorriso enquanto pensava. Hehehe, hehehehe. Por fim, seu sorriso se alargou. Entendo o que você quer dizer. É a reação mais normal. Vou retirar todos que estiverem observando ele. Anzi assentiu. Lokai, você sempre foi esperto o suficiente. O sorriso de Lokai se alargou ainda mais, o orgulho dançando em seus olhos e se curvando nos cantos de sua testa. Bem, então vou deixá-lo descansar. Ele fez uma reverência profunda e recuou, sem nunca virar as costas. Assim que ele estava fechando a porta, ele ouviu Anzi falar novamente. Faltam 3 anos para você completar 30 anos. Está nervoso? Claro que não, mentor. Não sou do tipo que faz concessões. Com isso, Lokai fechou a porta delicadamente. Anzi manteve os olhos fechados, ouvindo os passos desaparecerem na distância. Ele murmurou suavemente, eu também não. Saul passou 10 dias inteiros lendo na sala branca do 18º andar. Ele até descobriu 2 novas fórmulas para sintetizar Soul Resin. Um deles, porém, estava marcado no diário como proibido por enquanto. Então Saul se concentrou no outro. Ele descobriu que esse tipo de resina da alma, chamado olho da alma, compartilhava uma fraqueza semelhante. Tinha medo da luz solar. Entretanto, diferentemente de seu osso de plástico que derretia instantaneamente na luz, os poderes do Soul Eye eram apenas enfraquecidos pela luz forte. E algumas de suas técnicas letais se tornavam inutilizáveis. Além disso, a fórmula incluía diversas ideias para melhorar essa falha, mas elas nunca haviam sido implementadas devido ao alto custo da experimentação. Estudar as melhorias propostas para o Soul Eye deu a Saul algumas novas ideias para seu próprio osso de plástico. Ainda assim, seu foco principal desde que entrou na biblioteca particular do mestre da torre era a pesquisa da alma. Depois de ler vários relatórios de experimentos, ele teve que admitir que nem sequer havia explorado a superfície desse campo. Não é de se admirar que o mestre da torre insistisse que apenas aprendizes de 3º grau eram qualificados para ajudá-lo. Saul decidiu começar um projeto de pesquisa relacionado à alma depois que reformou seu osso de plástico. Ele continuaria essa pesquisa paralelamente ao seu trabalho com o dispositivo localizador. Quanto ao assunto e à direção do projeto, ele precisaria da ajuda do diário novamente. Ele estava tão absorto na leitura que se esqueceu completamente de seu encontro com Concha. Naquela noite, ele estava caminhando pelo corredor, segurando seu caderno de informações copiadas, lendo enquanto andava, quando colidiu de frente com as costas esguias de alguém. A pessoa não se moveu 1 centímetro, enquanto o próprio Saul cambaleou 2 passos para trás. Desculpe. Era claramente culpa dele por não prestar atenção por onde andava, então Saul imediatamente se desculpou. Então a pessoa se virou, puxando delicadamente para trás um capuz largo com dedos elegantes para revelar metade de um belo rosto. Capítulo 180. Depois que Concha revelou sua identidade, ela não falou de imediato. Seus lábios carmesim estavam pressionados com força, as bordas empalidecendo com um tom doentio devido à força com que ela os apertava. Saul, esperei 10 dias por você. Já sei sua resposta, mas ainda quero perguntar de novo. Após um longo silêncio, Concha finalmente falou. Sua voz estava cheia de um compromisso cansado. O que será necessário para você me ajudar desta vez? Saul ficou atordoado. Acabará de se lembrar do acordo que fizera com Concha. Vamos conversar lá dentro primeiro. Ele apontou para o quarto ao lado deles, seu dormitório. Concha claramente estava esperando por ele ali de propósito e seguiu Saul sem hesitar. O dormitório dele ainda estava uma bagunça. As caixas grandes empilhadas perto da parede só precisavam ser lacradas novamente para ficarem prontas para a mudança. Concha olhou para os itens nas caixas e murmurou. Então você está confiante de que avançará para a 3ª classe em breve? Tão confiante que nem se deu ao trabalho de desempacotar? Não, estou apenas com preguiça, respondeu Saul, rapidamente limpando uma cadeira para ela enquanto se sentava diretamente em uma das caixas resistentes. Ao ouvir o tom familiar, Concha sentiu uma ponta de esperança. Pelo menos, ele não parecia incomodado com a aparição repentina dela. Saul, eu preciso muito daquele sussurro dos elfos. Deixe-me abrir a garrafa e ouvir por alguns minutos. Não, apenas algumas dezenas de segundos já bastam. Se estiver preocupado, posso lhe dar mais em troca. Ferramentas mágicas, pergaminhos. Saul franziu a testa preocupado. Sênior Concha. Pode me chamar de Concha. Quem ainda se qualifica como seu veterano agora? Saul piscou sem entender o que ela queria dizer. Mas quando viu o ressentimento sutil brilhando nos olhos dela, concluiu que não era hora de pressionar por respostas. Então ele se fez de bobo e pulou a linha. Tudo bem, vou arriscar desta vez. Concha imediatamente se animou endireitando a postura. O manto largo não conseguia esconder sua figura imponente. Bom,
Ela estava tão animada que começou a divagar. Vamos hoje à noite, tudo bem? Hoje à noite? Saul hesitou, mas entendeu. Ela não podia esperar e temia que ele mudasse de ideia. Tudo bem. Hoje à noite, 19h55. Concha, espere por mim no portão de bronze. Eu trago o número 117 e abro a porta. Faremos a troca em menos de 1 minuto. Concha assentiu rapidamente. Depois de acertar os detalhes, Saul disse seriamente. Concha, esta não é a nossa primeira troca. Espero que também não seja a última. Concha congelou. Então percebeu que Saul a estava avisando para não fazer nenhuma brincadeira. Se fosse qualquer outro aprendiz de segundo grau falando com ela daquele jeito, ela teria ensinado a eles o que significava respeitar os mais velhos, o que a frieza da Torre dos Magos realmente significava. Mas aquele era Saul. E para sua surpresa, ela não sentiu o menor desagrado. Sem que eles percebessem, a dinâmica entre eles havia mudado completamente. Saul era agora a estrela em ascensão aos olhos daquele homem, e ela não passava de um peão descartado. Com o acordo firmado, Saul seguiu Concha até o dormitório dela. Lá, recebeu 2 diagramas de dispositivos localizadores e 3 poderosas ferramentas de feitiçaria. Entre elas estava ferro e fogo, a mesma arma que Saul usará para matar Sid. Ao ver Saul passar os dedos sobre ferro e fogo com genuíno deleite, Concha forçou um sorriso, apesar do seu desânimo. Depois que vi você usar isso para combater Sid, percebi que nem mesmo magos podem depender apenas de magia e poder mental. Então comecei a colecionar algumas ferramentas. Saul não foi ganancioso. Pegou apenas as 2 ferramentas que conseguiu carregar e saiu de Concha rumo ao segundo depósito. Ao passar pelo segundo andar da Torre Leste, ele notou que não havia nenhum globo ocular colocado do lado de fora da segunda sala de cadáveres. O que significava que mesmo depois de todo esse tempo, Hayden ainda não havia tomado a decisão de segui-lo. Saul se sentiu um pouco decepcionado, mas não surpreso. Em vez de ganhar força, Hayden parecia preferir permanecer em um ambiente seguro e estável. Escolher seguir Saul significava enfrentar os perigos desconhecidos do mundo mágico novamente. Uma mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Se Hayden acabasse recusando, Saul não ficaria chocado. Ele continuou andando, passando em segurança pelo corredor escuro e 3 portas de metal, retornando ao segundo depósito. Enquanto estudava no 18º andar, Saul ainda voltava diariamente para verificar o depósito e ver se alguma tarefa havia sido atribuída por um mentor. Ele simplesmente não ficava mais ali por tanto tempo. Desta vez, ele leu algumas anotações no 18º andar que lhe deram nova inspiração para seu experimento de modificação corporal de mago, o que o motivou a retornar. Caso contrário, ele não teria encontrado Concha no caminho de volta. Acendendo uma vela, contando os cadáveres, verificando a caneta de comunicação. Depois de completar sua rotina, Saul dirigiu-se ansiosamente para a longa mesa. Ele espalhou os materiais que havia preparado nos últimos dias e então abriu seu caderno. Ele não escrevia mais na escrita comum de Noé. Em vez disso, mudou para a necrolíngua, a língua mais compatível com elementos sombrios. Os caracteres dessa língua eram cheios de traços precisos e enfatizavam símbolos visíveis e ocultos, muito mais difíceis de aprender do que a escrita de Noé. Saul havia aprendido o básico recentemente, esperando dominá-lo com a prática constante. Nas páginas levemente amareladas, Necrotong registrou seus pensamentos sobre as fórmulas para Soul Eye e Plastic Bone Soul Resin com mais fidelidade do que Noah jamais conseguiria. Saul refletiu sobre suas semelhanças. Uma característica compartilhada era que ambos eram baseados em tecidos humanos normais, processados com magia, força mental e outros tratamentos, dotando-os de qualidades de organismos vivos. Em outras palavras, essas resinas de alma foram purificadas para uma forma mais humanoide. Afinal, os humanos vivos estavam entre os melhores e mais estáveis recipientes para almas. Mas por causa disso, essas resinas também apresentavam falhas claras, assim como os humanos, seres relativamente frágeis no mundo natural. Então, como minimizo as fraquezas do osso de plástico? Saul pegou a caneta, pensando enquanto rabiscava distraidamente. O olho da alma faz isso encolhendo a pupila e reduzindo a transmissão de luz da lente, mas o custo é uma perda enorme de visão. Mas e o osso de plástico? Ele deve resistir à eletricidade? À oxidação? Ou ao calor? Parece que pouquíssimos bruxos pesquisam como mudar a natureza do material. E oxidação mágica não é a mesma coisa que a antiga oxidação química. Talvez eu nem devesse chamar de oxidação. Talvez devesse se chamar transformação corruptiva? No momento em que Saul escreveu isso, alguém bateu de repente na porta. Bang, 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 bang. As batidas eram frenéticas e impacientes. Quem é? Saul imediatamente se levantou, trocando sua caneta por ferro e fogo, a arma que ele havia pegado emprestado de Concha. Não houve resposta de fora. Saul, arma na mão, passou pelas prateleiras e pela horda de cadáveres até chegar à porta principal. Quem é? Ele chamou novamente. Ivood. Uma voz masculina baixa finalmente respondeu. Após uma breve pausa, ele acrescentou. Primeiro dispensa. Embora sua primeira impressão de Ivood não tenha sido boa, Saul rapidamente abriu a porta. 2 amostras acabaram de ser entregues. Elas já foram processadas pelo mentor Cass. As pupilas de cores estranhas de Ivood percorreram o rosto de Saul. Ele se afastou um pouco, permitindo que Saul visse o que estava atrás dele. Espécimes. É assim que vocês chamam cadáveres? Eles não são cadáveres comuns.
Saul saiu e viu, atrás de Eivod, 2 enormes caixas transparentes, tão altas quanto uma pessoa. Dentro de cada caixa havia um homem. Se fossem mulheres bonitas, a cena poderia ter evocado a imagem do caixão de cristal de Branca de Neve. Mas esses eram homens, e homens que Saul reconheceu. Herman conta